Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Sandra. Tudo bom? Boa noite, companheiros. Tudo bom com todos? Bem? Boa noite, Espero que estejam todos bem. Boa noite a todos. Espero que todos tenham começado o ano bem, né? Vanice? Estou ouvindo. Está nos ouvindo, Vanice? Estou te ouvindo, Sandra. Pode falar. Então, vamos dar início, né, meus amigos? Muito boa noite, que Jesus esteja conosco, nos amparando neste momento, né? Mais uma tarde e noite do nosso estudo do livro Fonte Viva. Então, nós vamos iniciar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item é o 2. Vamos iniciar, então, a leitura. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias... Sim, que você não tem, eu comecei. Você quer ler? Isso. Então vai. Não, pode começar, tá tranquilo, tá quietinho. Ir. Não, filha, fica à vontade, então, tudo bem. Fé da montanha. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem... Está ouvindo, Vanice? Estou ouvindo. Está ouvindo, Vanice? Sim. Torna o homem capaz... Estou ouvindo você. Estou ouvindo. Executar. Sandra, está cortando, né? Sandra, está cortando. Mesmo quando se trata das melhores coisas. A Sandra está cortando um pouquinho o som dela.
Então, eu vou ler aqui para a gente, acho que ela caiu um pouquinho. Vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas, como a fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos. Então, meus irmãos, com esta mensagem, né, de nosso Allan Kardec, vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Senhor Jesus, que a paz, a harmonia, a compreensão esteja entre todos nós. Que possamos, Senhor, neste momento em que buscamos melhores momentos para a ação, seguir, Senhor, passo a passo, esses caminhos que nos levam ao Pai, através dos seus ensinamentos e através da Espírita amiga a nos amparar. Que possamos, Senhor, guardar em nós todo o ensinamento trazido do Fonte Viva, Emmanuel, em nós, e ao guardar, possamos usar nos momentos todos de nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação com os nossos irmãos, com tudo que há para a nossa caminhada. Paz aos nossos corações, proteção para a nossa rádio, para essa transmissão, e dai-nos, Senhor, a permissão desta tarde. Muito bem. Isso, estamos no ar, né? E, meus amigos, é com grande prazer que estamos aqui mais uma vez, né, nessa transmissão. Vamos esperar a nossa Vanice, que não está no momento, mas deve retornar, né? E vamos lendo aqui o nosso Fonte Viva. É a lição 39, que se intitula Fé Inoperante. Antes, nós temos aqui em 2, boa noite, Áurea, 2, versículo 17, que nos fala: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso que se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinadas sementes, se não vamos em simples dispomos, certo? A matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem por uma gota de revelação espiritual no imo do ser
demonstrando o amadurecimento, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento sepultado entre as flores e promessas brilhantes. Muito acho que nós da Vanice, por aí, Oi. agora? Ah, eu voltei, acho que voltei, né? Vanice? Voltei? Não está me ouvindo? Tá aí. Já fiz a leitura, já. Estou, sim. Tá bom. Estou ouvindo. Ah, tá. Tá? Pensei que eu não Já tivesse fiz a que. leitura aqui do Facebook. Que bom. Eu estava ouvindo. Aqui a minha internet, para a gente conversar, tá difícil, mas no YouTube, eu estou ouvindo bem. Aí eu estava ouvindo você falando, mas não estava conseguindo me comunicar. Mas agora espero que esteja bem, né? Pois é. Então tá. Então, o nosso estudo de hoje, Mano, nos trouxe para ser trabalhado por nós, sobre falando da fé. Para a gente, se adianta ter fé sem as obras, né? Exatamente. Exatamente. É uma coisa que a gente conversa muito. Foi colocado Tiago, que é bem conhecida na moda, sempre ouviu falar. É uma coisa que a gente coloca sempre assim. Vem alguém te procurar com uma situação difícil, né? Vamos falar agora da fome, que está batendo a porta de tanta gente, né? Então, a pessoa vem te procurar com fome, necessitando da questão material, porque a questão material para a gente ainda é muito importante, ainda é necessária, né? Então, o companheiro chega necessitando de um prato de comida, de um dinheiro de passagem para ele ver um emprego, uma questão dessa. A gente tem que cuidar disso de imediato. Não adianta eu ficar com essa fé toda, tenho minha fé, né? Aí chega a Sandra perto de mim, Vanice, eu preciso de R$ 10 para ver o emprego. Aí eu viro para a Sandra, Sandra, tenha fé na espiritualidade, os espíritos vão te dar. E vou-me embora, sem ajudar a Sandra. Que fé foi essa? Foi uma fé inoperante, né? Porque a gente tem que estar atenta às questões imediatas da fé. Realmente. A fé nos traz questões imediatas, né? Né, Sandra? Fala. Fala. Fé é sinônimo de trabalho, né? Por que a gente tem fé? Né? Fé em Deus, fé nas nossas forças, né? Fé em Deus que nos ajuda a ter força física, força mental, para evoluirmos. Aí a gente pega a fé e guarda. Guarda. E não usa de maneira obra. Ou então usa de maneira inadequada, de uma maneira inoperante, né? A gente se enche de conselho, de teoria. E aí não condições da gente no Evangelho falou para a gente, né? Aqui, ó. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras, né? Quer dizer, a fé para remover montanhas, nós temos que estar ali apostos,
não é isso? Para porque as realizar montanhas que tu falou boas pra obras. gente, Às vezes a gente diz, poxa, como... nem sei como isso aconteceu, como eu tive forças, mas foi a fé operante, a vontade. E a fé, aí as Sandra, coisas do bem se procedem, acontecem. E a fé que o Cristo falou para a gente, as montanhas que a fé podia remover, são essas montanhas da nossa vivência, do nosso dia a dia, são as nossas preocupações, são as nossas necessidades, né? Isso. Não só as questões morais, elas também são, são importantes, fundamentais, mas para que a gente consiga, muitas vezes, né, orientar as pessoas, os amigos, né, parentes, na questão moral, há necessidade de satisfazer também as questões materiais. A gente tem que conversar sobre as duas questões, né? E quando eu estava vendo lá a questão de São Francisco de Paulo, São Vicente de Paulo, né? Quando ele fala que ele não quer falar das obras dele, mas ele fez muitas obras, né? Ajudando os necessitados. Ajudar os necessitados é essencial, pelo menos no momento em que a necessidade bate a porta, não é mesmo? Exato. Nós temos, você deu o exemplo de Vicente de Paulo, né? Eu me lembrei de Vianney Curadá, né? Também. Aquele o cura, né? Padre que saindo a nossa voz. Está me ouvindo, Anny? Eu estou ouvindo você que cortando. Às vezes está saindo, mas acho que esse problema hoje não é nosso, não, hein? Toda hora sai um pouquinho uma, sai outra. Eu não sei se é então, Vianney Curadá foi mandada para longe, ela para a né? Uhum. Então, ele não perdeu a fé, porque o menor, lá ele continuou a mesma pessoa operosa, cuidando das pessoas, com o mesmo que no item 12 aqui do capítulo 19, nos fala sobre isso. Ó, o penúltimo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Uhum. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, ora qualificados de milagre. E isso me fez lembrar Curadá, e você falando também sobre Vicente de Paulo. Quer dizer, então, esses espíritos tinham fé, então nada abalava. E eles continuaram com seu o trabalho, né? E a gente vê que todos eles trabalhavam com a vontade, né, no bem, com a sua bondade. Vontade de trabalhar, vontade de ajudar, vontade de ser útil, né? Porque a base da nossa fé é a base do útil. E esses espíritos que, além de nós vamos chegar lá e precisamos chegar, porque para a essência divina. Gravita para Deus, para Está cortando muito, né? Para operar as boas obras. Certo? Você está ouvindo, Vanice? Tem hora que está cortando muito. Você aí quer eu continuar? fico aqui. Não, pode continuar, Sandra. É que tá mesmo a nossa transmissão. E você some eu não sei se é minha internet. Eu fico sem saber se é a minha internet ou se é a sua.
Mas é que está cortando muito, tem hora que eu realmente não compreendo o que está sendo dito. Mas eu vou aqui, eu estou tentando, né? Então, aqui no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, que diremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie. Então, todas essas questões que ele está colocando são a necessidade, somos nós trabalhando, né? De que adianta a gente conhecer todo o evangelho, a doutrina, termos condições de ajudar o irmão e não fazermos nada disso? Nos tornamos inúteis, tal qual essas máquinas que Emmanuel fala aqui, que poderiam estar ajudando a outros, mas que não estão servindo para nada. É assim somos nós, quando sabemos de todas essas questões de fé, da caridade, de ajudar o irmão, né? A gente lê lá, fora da caridade na salvação, a fé que transporta a montanha, o Cristo Consolador, a gente lê isso tudo, mas na hora de trabalhar pela fé, a gente acaba voltando atrás, né? Acaba não conseguindo se tornar realmente inútil. Muitas vezes isso nos acontece, né, Sandra? Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes eu já me assustei, me deparando com situações em que eu falo assim, Vanice, o que você está fazendo? Você está falando, a pessoa não precisa te ouvir falar pregando, não. Para ouvir pregação, ela pode ir em qualquer lugar. Ela precisa de trabalho, de ajuda realmente, né? E isso que a gente tem que estar atento, não é mesmo? Vanice. Fala, Sandra. Oi, Vanice. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ouvindo, companheiros? Estou te ouvindo. Quiserem mandar uma mensagem? Estava todas duas ainda há pouco. Né? Então, nós precisamos fazer o quê para exercitar essa fé em nós? Cultivar o quê? As virtudes, não é? Para manter ativa a nossa fé. Temos que cultivar as virtudes, porque se nós não estamos... Esses dois que nós falamos hoje, que eu nem tinha pensado antes neles, né? Que é São Vicente de Paulo e Vianney Curaçá, eles eram homens virtuosos. No capítulo da virtude fala isso, né? Lá no Sede Perfeito. Eram virtuosos. E nós temos que cultivar alguma virtude que a gente já tenha, prestar atenção nisso. Para também não entrarmos naquela parte lá de talentos enterrados, né? Às vezes temos talentos que podem servir aos outros e acabamos enterrando esses talentos também. Né? A idade, eu sou uma pessoa... Então, aqui, a gente, desculpe, aqui a situação da gente hoje está complicada. Mas, falando novamente, lá no terceiro parágrafo vem: confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. Por quê? Porque essa matéria-prima, por si só, ela não vai fazer o trabalho. Nós precisamos trabalhar. A matéria-prima já está ali, mas nós precisamos trabalhar, moldar essa matéria-prima. E quem é a matéria-prima? Somos nós mesmos, em primeiro lugar, e depois aqueles que estão mais próximos de nós e que contam conosco para ajudarmos a trilhar esse caminho, né, Sandra? Teu microfone está fechado, Sandra.
Teu microfone está fechado. Teu som está fechado. Abre o som. Abre o som. Som. Abre o som. Isso. Abre o som. Agora sim. Ele fechou sozinho e não queria abrir. Agora abriu. Então, a nossa maneira de viver, de vivenciar tudo aquilo que nos acontece, é que nos faz entender o que nós queremos. Eu quero seguir com Deus, não vai adiantar eu dizer, eu tenho fé em Deus. Aí, na hora que eu quero uma coisa para mim ou para minha família, eu faço até uma promessa, né? Hoje em dia eu não vejo muito falar nisso, mas eu cresci com essa história de promessa. Vamos fazer promessa para isso, não sei o que, não sei quantos vizinhos, para Santo Antônio. Mas a gente sabe que isso não é fé. Isso é uma fé inoperante, né? Isso é um fanatismo. A gente fala para o santo, a gente ordena, olha, faz isso, barganha, né? Isso que eu te dou aquilo. Né? Ao passo que, se nós tivermos fé produtiva, nossa vida vai caminhar normal. Não precisa a gente barganhar com Deus, com Jesus, com nenhum espírito. A nossa vida vai normal, com todos os percalços que precisarmos para o nosso aprendizado e também com as coisas boas que a gente já cultiva em nós. Né? Porque somos nós mesmos fazer essa semeadura, colher as coisas, somos nós. Pode falar, Bruno. Quer dizer, primeiro somos nós, a nossa consciência, e depois vem o nosso conhecimento, que nos dá condições de a gente trabalhar melhor, pensar melhor e agir melhor ainda, e com produtividade, né? Agir não só com caridade, mas uma caridade produtiva que sirva não só para nós, mas também para o outro. Porque, às vezes, né, a gente também tem aquela caridade egoísta, né? Vou fazer isso aí porque vai ser bom para mim, né? Sem pensar no outro. Então, a gente tem que fazer a caridade, sim. Mas a caridade... né? Exatamente, exatamente. Vou fazer a caridade por amor. Essa época que a gente terminou agora, esse ciclo, né? Na época de Natal, de final de ano, tem muitos trabalhos de rua, né? Muitos grupos saem à rua. Esse ano eu não saí, não tenho saído mais. Porque a saúde não permite mais, a idade não permite mais, né? Infelizmente, o tempo passa e a gente acaba tendo mais limitações. Mas quando a gente sair à rua para trabalhar, encontrar esses companheiros que precisavam tanto de nós, que precisam ainda de nós, mas a gente sair assim pensando em fazer aquela caridade, ajudar. Mas quantas vezes a gente descobria que a gente precisava mais daquele companheiro do que ele de nós, né? Quantos companheiros que estão muitas vezes na rua, né? Em situação de perigo, uma situação terrível, e acabam nos dando grandes lições. Então, é para a gente pensar também que, às vezes, a gente se toma assim, de um conhecimento, de uma fé, um negócio assim estrondoso, mas, de repente, a gente se coloca diante de alguém que a gente percebe assim, quantas falhas, meu Deus, como eu preciso melhorar, né? Não? Essa. Isso aí. E aqui, semana, a Celeste, não sei se você já leu essa, acho que não. A Celeste não. Confiança a inteligência. Olha só. Para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte, bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quer dizer, nós nunca estamos
órfãos, nunca estamos sozinhos para operar essas coisas, para amelhar as virtudes, né? Para fazer o bem. A celeste confiança ilumina a nossa inteligência. Nós temos Jesus ao nosso lado para nos incentivar às ações benéficas que precisamos ter. Porque a gente não precisava nem se preocupar com a fé, a caridade. Não, a gente nem precisava se preocupar com isso. É ação mesmo. É o dia a dia. É no dia a dia. É nossa rotina normal, né? Não tinha que ficar admirado. Vamos A gente não tem que se admirar. Não precisa a gente fazer preocupação. Ah, gente, eu tenho que ter fé. Sabe? É ação no bem. A gente estuda, como você bem disse, nós temos o apoio da doutrina espírita para acelerar a nossa vontade, para nos incentivar. Temos Jesus, a doutrina espírita nos traz Jesus, né? A doutrina limpa de Jesus, sem dogma, sem nada assim, materialmente falando, e nem coisas que a gente não possa. O fardo é de acordo com o ombro. Não parece que eu não possa resolver, que eu não possa fazer, que não esteja leve, né? Oi? O fardo com Jesus. Com certeza. Com certeza. O fardo com ele é leve. Com toda certeza. E a gente precisa entender isso, né? Entender isso, passar. São os minutos de sabedoria, como nos diz Pastorino, né? A gente sempre buscar, tem sempre um espírito elevado para nos mostrar, olha, é assim, não dê tratos a mágoas, não se identifique com quem está fazendo mal, não se identifique, não fique triste porque está tratando mal. Não, nada disso. Segue no teu caminho. No teu caminho, sem perder tempo. Fazer, jogaram Vianney Curadá lá para uma capelinha lá em Ar. Ele foi. O mesmo carinho que ele trabalhava lá, né, na grande igreja, ele foi com a mesma fé, uma coisa que já é inata. Quer dizer, a gente esconde, por quê? Porque a gente está na viciação. Mas como é que eu vou fazer isso? Vão reparar, como diz, né, em alguma lição, que tem uma outra lição aqui, que eu estou trabalhando outra coisa, sobre isso. Exercitar o meu então, nós temos que ter esse não ouvir aquilo que não é importante, né? Vamos nos amar, nos abraçar, entender um ao outro, né? Que isso também é uma forma de caridade, mas sem deixar para gente. Não, estou dizendo, é isso que sem deixar contra. Então, é isso que a Sandra está falando, que Emmanuel diz para a gente, né? Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo de ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum.
né? Estamos lendo aqui enquanto está sendo travada ali na internet, né? Então, é tudo isso que ela está falando. Se eu tenho uma gota de revelação, como tinha Laucura, como tinha São Vicente de Paulo, como tem Emmanuel, como tem tantos espíritos que nos amparam, se eu tenho essa gota de revelação, então é para dividir com os demais, não é para guardar, né? Fé guardada na gaveta não ajuda ninguém, nem mesmo a gaveta, né? A fé, ela tem que ser dividida com todos nós. Isso. Para fazer peso na gaveta. O peso dos nossos vícios. Estou dividindo aqui que você deu uma travadinha, enquanto você trava, eu falo, tá? Então, é isso que é disso que o Emmanuel está falando no parágrafo, né? Que a gente, como cura, que a gente falou, São Vicente de Paulo, eles tiveram uma revelação de fé e dividiram com todos nós, né? Não guardaram para eles só. Então, a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. É o que aconteceu com eles dois, o que acontece com muitos outros, né? Que começam um trabalho, uma obra, que a gente vê que passam séculos e séculos e séculos, e aquela obra está aí, firme, ajudando a humanidade, ajudando a tantas pessoas, que foi criada e iniciada por uma alma só, né? Que a princípio parecia que nem ia conseguir fazer todo o seu trabalho, mas a sua fé, a essência, aquela fé do tamanho do grão de mostarda, se torna grande e ela começa, então, a se multiplicar e atingir um maior número de pessoas. Eu estou falando isso pensando, né, nessas Cruz Vermelha, né, nessas grandes obras, nesses grandes, não vou dizer empreendimentos, não, nesses grandes esses conjuntos aí que nos ajudam, que amparam, né? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas Cruz Vermelha, aí a gente imagina que é lá para a África, lá para longe, aí vem uma chuva, uma enxurrada dessa, e a gente vê esses seres trabalhando aqui conosco, sem saber ainda os seres espirituais que estão aqui auxiliando no momento desse, né, Sandra? A gente está vendo aí tanta enxurrada, o mundo, a gente está vendo que o clima no mundo está um pouco em desequilíbrio, né? É incêndio, é chuva, é gelo. Lá do outro lado do mundo, o gelo está tomando conta. Aqui, esse aguaceiro. Quer dizer, e aí? A gente está sozinha nisso tudo, Sandra? Hein, Sandra? Você agora, Vanice, me transportou, Milha. Você falou na vermelha, eu lembrei que quando eu era um pouco mais nova, né? Eu gostava de ir para lá. Eu já estava no Leão de Denis e tudo, mas eu gostava quando eu podia. Boa noite, queridas, todas as queridas, Olga, Rita, todo mundo. Chamadas. Fala. E assim, boa noite, Flávia. Hein, Vanice? Então, eu tinha Ritinha, eu tinha forças, né? Ia para lá. Olha, o ambiente lá é uma coisa maravilhosa. Você não vê, a evidência não via. Sentia, sabe? Pairando no ar, aquela coisa doce, cheia de coisa para a gente separar, para poder mandar para não sei aonde, que estavam com a Cruz Vermelha, é isso, né? Para mandar para grandes problemas assim, né? Cheio daquela boa, coisa que não é, que tem gente que às vezes manda coisa que não é boa, mas a gente numa felicidade, numa garra, né? O bem-estar que estes locais onde a fé é trabalhada operosamente, olha, isso é muito bom para a gente. São lugares carregados de uma energia diferenciada. Mas que eu falei hoje, na 44, de energia boa, né? A gente se sente... Olha, muita coisa a gente se livra quando está fazendo uns trabalhos assim, sabia? Coisa que a gente nem sabe
que poderia acontecer com a gente, mas não acontece. Por quê? Porque é muita proteção que a gente sente. E essa carga protetora a gente traz para casa, para os nossos, né? Para os nossos amigos também. Então, olha só, a fé operante é um grande remédio para a nossa vida. Isso não quer dizer que se a gente não tem mais condições de tal coisa, não tem problema, mas tem outras tais coisas que a gente pode. E vamos... Olguinha, olá, Olguinha. Fez Red Art. E falando inglês, hein? Tá. E então, vamos cuidar, mas sem interesse, porque a gente sabe que quando a gente está no bem, está usando a nossa fé ali no trabalho, a gente está protegido, isso é uma coisa óbvia. Uma coisa óbvia. Está protegido, mas tem gente que faz e no outro dia desencarna. Qual o problema de desencarnar? Espírito não está pensando nisso, não. Né? Todo mundo vai desencarnar. Isso aí desencarnar com as mãos limpas, não é? Com a mente sã, o coração leve, maravilha. Né? A questão não é desencarnar, é como desencarna, como o seu espírito está no momento do desencarne. É isso que é a questão, né? Não é? E no momento, a gente até mesmo, né? Ter a certeza que estamos às expensas de Deus, de nosso Pai, que o nosso momento de passamento com a nossa fé, que nós operamos encarnados, fizemos tudo que podíamos e que devíamos fazer, então a gente vai em paz. Vai em paz. Ainda hoje, não sei onde eu ouvi falar nisso, acho que foi a Aparecidinha na palestra, sobre de desencarnar, de perder o corpo. Isso tem que ser uma coisa simples para a gente. Né? Mas até nisso depende a nossa fé. Né? Nossa fé. Mas se nós não temos essa fé mais ou menos, trabalhar para quê? Ó vida, ó azar, né? Aí até para a gente também, ai meu Deus, quanto medo de tudo, medo de morrer, medo de... Não pode. Então, quando tem medo o espírito... de viver, medo de morrer, medo de tudo, né? A gente tem medo de viver, de morrer, muito medo de nascer também. A gente não se lembra, mas deve ter tido. Exato, mas você falou certo. A gente tem medo de viver também. Medo de viver, é isso aí. E depois medo de morrer. Quer dizer, então, vamos colocar nossa fé com as nossas obras, para que a nossa mente possa ficar protegida, carregadinha de coisas úteis para a nossa vida e para a vida do nosso próximo, para todos nós, né? Porque é impossível a gente ser feliz sozinho. E se a gente usa a nossa fé em prol de um trabalho e ficar em paz, que a trama dessa palavra dos espíritos, que a trama da vida fugir das nossas mãos. Olha como a gente vai estar em paz por ter seguido o calendário. Aliás, é uma boa ação por dia. Faz toda a diferença nessa hora de partir. É isso aí, Olguinha. Isso mesmo. Faz toda a diferença mesmo. Então, assim, essa lição de Emmanuel foi um despertador maravilhoso para a gente. Fala, Vanice. Não, eu ia falar que o último parágrafo, né? Nessa hora está chegando. Vou falar aqui, ó. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor. Veja bem, da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre flores inúteis das promessas brilhantes.
Então, se a gente recebe de Deus um talento, né? Todo esse talento com condições de ajudar os nossos irmãos de caminhada, que estamos aqui nessa luta, né? Que nós estamos nesse momento no planeta, todos estamos numa luta sem fim, né? Para continuarmos. Então, se a gente não consegue estender a mão para um irmão que está nessa condição, que é a mesma condição que eu estou, então eu estou aqui, ó, com um sentimento de um ídolo morto, que é assim que vai estar minha fé, porque vai estar sendo improdutiva, não está servindo para ajudar ninguém, né? Nem a mim mesma. Pode falar, estou ouvindo. Nem para ajudar a mim mesma. Com certeza. Né? Não ajuda a ninguém, a gente também não se ajuda, né? Não tem aquela coisa, eu tenho que viver primeiro. Não. E está na nossa hora. Então, gente, olha, nossas desculpas, porque hoje eu não sei se falou muito para vocês que estão desse lado, mas aqui entre nós deu umas falhadinhas. Mas a gente entende muita chuva, né? Essa coisa toda, às vezes dá. Mas foi um prazer, uma alegria muito grande estar nessa tarde e noite com todos vocês, e Deus há de nos amparar sempre na nossa vontade de seguir juntos esses ensinamentos de Jesus, nosso grande irmão, nosso mestre. Quer falar, Vanice, alguma coisa? E você faz a prece final. Eu só quero mesmo agradecer. Agradecer para a gente ter passado o Natal, um ano novo, com saúde, com fé, perseverança, né? Sem deixar de lado nossos estudos, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui nessa estação, estudando, reencontrando os amigos. Isso sim eu quero agradecer, né? Agradecer bastante, e que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade, né, Sandra? Para a gente se melhorar e nos tornarmos operantes. Então, vamos agradecer a Jesus e aos nossos amigos espirituais por essa oportunidade que ele nos dá, não só a minha Sandra, a todos que trabalham na Web Estação, a todos que assistem, que acompanham toda essa programação e todas essas possibilidades, que na verdade não são programas, são possibilidades da gente aprender, da gente caminhar, da gente se melhorar. Que possamos, nesse ano que está começando, porque hoje é o primeiro sábado de estudo, né? Que possamos, nesse ano, então, conseguirmos nos melhorar, conseguirmos acelerar a nossa caminhada em direção ao bem, em direção ao belo, em direção a Deus. Que possamos realmente absorver todos esses ensinamentos, tudo isso que é colocado aqui para nós, através dessa obra de Emmanuel, que nós possamos realmente colocar em prática na nossa vivência, ajudando assim na nossa caminhada e na caminhada de todos aqueles que estiverem ao nosso redor, na caminhada de todos aqueles com os quais a gente tenha contato. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nas nossas possibilidades, nos desperte para vermos e reconhecermos as nossas possibilidades. Ampare-nos a todos, Senhor, que a nossa fé habite o nosso coração, mas que habite também as nossas mãos para podermos trabalhar em Teu nome. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então é isso. Muito bem, até sábado. Isso antes aí. Disso, né? A gente vai conversando. Tchau. Ainda a gente não conseguiu nem falar com as amigas, né? Tá complicado, mas tudo bem. Tchau, falamos assim meio que vamos passando, né? Não sei para falar. Rita, Olga, Iaci, a C. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.